E aí, pessoal do Guia do Paz, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael e hoje eu começo a correção do PAS 2 de 2019. No nosso primeiro vídeo vamos estar corrigindo biologia e aí nos próximos dias a gente vai publicar de todas as outras matérias. Antes de começar, queria pedir aí para vocês deixarem um like ou então uma curtidinha e mandar para os amigos, mandar no grupo da sala, mandar em grupo de familiar. Se conhece alguém que vai fazer o PAS também, manda para essa pessoa. Agora sim, vamos para o primeiro item. Item número 36 está dizendo aqui: giardíase, amebíase, febre tifoide e cólera, doenças causadas por bactérias e protozoários, podem acometer população que consuma água e alimentos contaminados, o que é favorecido especialmente pela ausência de tratamento de esgoto adequado e medidas básicas de saneamento. Bem, pessoal, no segundo ano, a biologia você vai estar estudando todos os domínios e disso todos os reinos, então é inevitável que ao estudarem bactérias, protozoários, vírus e tudo mais, vocês estudem também as doenças que cada um causa. No caso aqui ele está se referindo a doenças causadas por bactérias e protozoários. E vamos lembrar aqui, dar uma olhada assim por cada uma dessas doenças para ver como é que está o item. A giardíase é causada por um protozoário e nesse caso os protozoários dela são transmitidos por cistos presentes nas fezes. E aí, como assim? A pessoa vai comer fezes, tipo, para se contaminar? Não, não é assim. É porque a pessoa vive num lugar que não há um tratamento de esgoto e não há medidas de saneamento. Então, a água dessa pessoa vai estar contaminada, vai ser muito fácil que ela entre em contato com esses cistos. E aí, uma pessoa estava contaminada, passou pelas fezes, e aí essas fezes contaminaram a água, que vieram depois a contaminar uma outra pessoa. Assim que se dá o contágio. Então, note que a questão realmente estava falando da ausência de tratamento de esgoto adequado e medidas básicas de saneamento. Vamos continuar para as próximas doenças. A amebíase também é um protozoário e é transmitida da mesma maneira. Olha só, presente quando não há tratamento de esgoto nem medida de saneamento. A gente continua, agora é a febre tifoide. No caso, ela é uma bacteriose, transmitida então por uma bactéria, e ela é transmitida em água e alimentos contaminados. Contaminados como? Foram contaminados por fezes e urina. Ou seja, de novo aquela questão do saneamento e das medidas aí de tratamento de esgoto. Por fim, a cólera, talvez seja mais conhecida da gente assim pelo nome e tal. Ela é uma bacteriose e ela é transmitida, de novo aí pessoal, a água e alimento contaminado. Então a prevenção dela, saneamento e higiene. É uma questão um pouco conteudista, mas ela tá certa. Vamos ler tudo de novo. Ó. Giardíase, amebíase, febre tifoide e cólera, doenças causadas por bactérias e protozoários. Isso mesmo, né? Eu falei para vocês, giardíase e amebíase, protozoonoses, né? Como é que fala? Doenças de protozoários, esqueci como é que fala. E febre tifoide e cólera, bacteriose. Continuando, podem acometer a população que consuma água e alimentos contaminados, foi o que a gente percebeu aqui, certinho, o que é favorecido especialmente pela ausência de tratamento de esgoto adequado e medidas básicas de saneamento. Exato, foi o que a gente percebeu. Uma dica que eu dou para vocês, não é uma regra, é uma dica, é para vocês prestarem atenção, que informações dentro de aposto, elas raramente vão estar ali para deixar o item errado. Olha só, estava aqui falando de giardíase, amebíase e o nome das doenças, e colocou aqui em um aposto, doenças causadas por bactérias e protozoários. E aí continua o item. Esse tipo de informação, ele não costuma deixar o item errado. Ele é mais um detalhe. Só que, de novo, não é uma regra. Tá bom? Existem exceções e vocês vão ver uma aqui nessa prova. Lembrando sempre que às vezes o diabo está nos detalhes, é bom prestar atenção. Só que nessa questão mesmo, quando eu fui refazer aqui, eu estava tentando refazer essa prova como se eu fosse estudante no dia. Eu não me lembrava direito de giardíase nem de tifoide. Porém, então eu não sabia, né, se eram bactérias e protozoários. Porém, eu estava considerando o item todo e eu pensei, acho que é difícil ele ficar errado por conta dessa informação aqui. Entendeu? Por isso que eu tendi a marcar ele certo. Mas lembrando, gente, não é uma regra, existem exceções. É mais um direcionamento para você prestar atenção na hora de ter um chute consciente quando você não souber o que marcar, quando você não lembrar o conteúdo inteiro. Não é uma regra, sempre que estiver desse jeito vai dar certo. Não funciona assim. Infelizmente, seria mais fácil pra gente. Eu vou mostrar uma questão para você que, na verdade, mostra que existem exceções a esse que eu estava dizendo. Vamos agora para a próxima questão dessa prova. Tá aqui uma charge dizendo aí, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É uma charge do Duque. E então é uma referência aí, a gente percebe
a alguma barragem que rompeu, né? A gente percebe aí pelas fotos, pelos desenhos. E o item 57, apesar dos impactos sociais, o rompimento da barragem de Mariana causou poucos danos à biodiversidade da bacia do Rio Doce, uma vez que não afetou o equilíbrio das teias alimentares das espécies presentes no local. Bem, pessoal, esse item ele é bastante errado, é muito errado, a gente percebe logo de cara. Tipo assim, foi na época, eu não sei se Brumadinho superou esse título, mas na época foi o maior acidente ambiental da história. Não só do Brasil, do mundo. Era considerado assim quando aconteceu. Então, claro que destruiu muito a diversidade. Não foram poucos danos, foram muitos danos. E, inclusive, afetou sim o equilíbrio das ceias alimentares. É importante vocês ficarem sempre atentos às notícias, porque as provas, né, o PAS e o Enem, que é o principal pra gente, eles gostam de cobrar coisas relacionadas às atualidades. Então tá aqui, ó, uma reportagem da BBC dizendo: após 2 anos, impacto ambiental do desastre de Mariana ainda não é totalmente conhecido. Isso está no sentido de ter sido um impacto muito grande. Ter sido tão grande que eles ainda nem conheceram até onde esse impacto foi. Entendeu? Nessa reportagem mesmo, um pesquisador diz: praticamente todos os peixes morreram durante a avalanche. Haviam ali no Rio Doce 26 espécies de peixes e praticamente todas morreram com o rompimento da barragem. Então essa questão aí, ao falar que não afetou o equilíbrio das teias, afetou pouco a biodiversidade e tudo mais, está muito, mas muito errado. Beleza? Lembrando para vocês, eu esqueci que tinha esse slide, que no ecossistema tudo está conectado. Então, mesmo que tivesse afetado só um peixe, vamos supor, o que não aconteceu, afetou tudo, mas tivesse afetado só uma coisa, iria acabar afetando todo o resto, tá tudo conectado, é tipo um efeito dominó que acontece aí na natureza, dentro de um ecossistema. Por todos esses motivos que eu falei, o item ele está errado. Ele está mais errado do que fazer aglomeração durante coronavírus. Tem mais um aqui, 58. A intensa fragmentação da floresta amazônica e o avanço da industrialização... Vamos de novo. A intensa fragmentação da floresta amazônica e o avanço da industrialização são fatores que podem levar à crise hídrica, com o comprometimento da disponibilidade da água às gerações futuras. É uma questão aí se relacionando, então, ao ciclo da água. Podia ser também uma questão de geografia, né? Falando da fragmentação da floresta. Eu preferi deixar aqui na correção para vocês. Talvez eu coloque de novo em geografia. Ainda não pensei sobre isso. Mas vamos ver. É um item que está certo. Ele faz todo o sentido biológico. Aí eu coloquei o Átila, que tem um canal excelente aqui no YouTube, o Nerdologia. Eu acho que a maioria de vocês conhece. É estranho, tipo, um canal com 10 inscritos como o meu tá sugerindo um outro canal. Mas, galera, se vocês querem uma dica de um canal para vocês aprenderem, se ser tipo vídeo aula, sabe, aprender se entretendo, eu recomendo bastante o canal Nerdologia. E por que eu coloquei esse? Faz todo o sentido biológico. É a frase que ele mais usa e se aplica muito bem aqui, ó. A gente vai estar fragmentando a floresta amazônica, né? Então, industrialização, desmatamento e tudo mais, e isso vai levar à crise hídrica. Por quê? Porque aquela famosa coisa que diziam de respiração da floresta, não sei o que, é muito importante para o ciclo das chuvas no país inteiro, na verdade no mundo inteiro. A gente percebeu naquela época das queimadas no ano passado que os jornais, todos falavam isso, que a Amazônia ela é importante não só aqui no Brasil, não só naquela região, mas no mundo inteiro. E é importante como? Interferindo aí no ciclo da água. Então, quando você está destruindo essa floresta, você vai estar realmente comprometendo a disponibilidade da água para gerações futuras. Então esse item aí tá bonitinho, tá certinho. Bora pro próximo? Já mudou, não é mais em relação àquele ali da charge de Mariana, né? É aqui o item 61. A epidemia de Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, portador da dengue, da febre amarela e do vírus chikungunya, decorre, entre outros fatores, das intervenções humanas sobre o meio ambiente, o que cria habitats favoráveis à proliferação dos vetores. Bem, pessoal, vocês lembram que eu tinha falado que informação dentro de aposto raramente deixa o item errado? Porém, eu falei, existem exceções, e eu quis trazer logo uma aqui para vocês perceberem, não ficarem com aquilo na cabeça e começarem a usar sempre. Na mesma prova, tinha uma exceção. Qual é a exceção? Aqui, nesses itens, começa um aposto, né? E tá falando portador da dengue, da febre amarela e do vírus chikungunya. Bem, pessoal, o item todo estaria corretíssimo se não fosse por isso. O mosquito, ele não é portador dessas doenças, tá bem?
ele é transmissor dos vírus que causam as doenças nos seres humanos. É o seguinte, quem tem a febre amarela somos nós, né? E eu acho que outros animais também. Quem tem o Zika, a doença causada pelo Zika e tudo mais, somos nós. O que o mosquito do Aedes aegypti tem? Ele tem o vírus, ele carrega o vírus nele e aí ele vai ser um vetor que vai estar transmitindo a doença pra gente. Ele não é portador da doença, ele é portador do vírus. Dengue, febre amarela, chikungunya são tudo consequência do vírus que o mosquito transmitiu pra gente, entendeu? Por isso que esse item 61 ele está errado. E aí eu coloquei aqui, ó, aquilo de novo, raramente. Mas tem exceções, não quer dizer nunca. Aqui a gente trouxe uma exceção para vocês. Mas é interessante perceber que até mesmo nesse aposto aqui, ele deu um destaque ao aposto, ao colocar entre hífens, pelo menos eu considero desse jeito, e aí ficou mais evidente para você julgar essa parte do item. Você tem que prestar um pouco de atenção no que o item está focando ali, está direcionando, porque às vezes é assim que você vai encontrar o que está deixando ele errado, e foi o que a gente fez nessa questão. Bem, pessoal, esse tipo de coisa, que você perceber para onde o item está tendendo, se ele tende mais para certo ou para errado, você vai pegar muito jeito quando você refizer a prova. Quanto mais questões você fizer, mais craque você vai estar nisso. Mais atento você vai ficar para pegadinhas como essa. Inclusive, eu quase caí. Eu estava fazendo junto com o Luiz essa questão e a gente estava caindo durante muito tempo. Na verdade, a gente demorou para perceber depois que a gente estava errando a questão, que na verdade ela é errada. É por conta desse portador da doença. Lembrando, gente, o mosquito ele não é portador da doença, ele é portador do que causa a doença. Vamos ir para o próximo bloco de questões. Tá aqui o texto e uma dica que eu dou para vocês, porque foi uma coisa que me ajudou bastante em todas as provas, não apenas no PAS, como também no Enem e no vestibular, é antes de você fazer a leitura do texto que vai ser usado nas questões, você ir lá embaixo e naquelas letrinhas pequenas, ó, aqui no caso, as formigas tecelando do cerrado, ciência hoje. Por quê? Porque isso daí é o título do que você vai ler, e aí, quando você já sabe o título antes, você vai ter um direcionamento na sua leitura, você vai estar prestando mais atenção. Aqui no caso, por exemplo, você viu formigas tecelãs do cerrado, então você já sabe que é alguma coisa voltada à parte da biologia, muito provavelmente, talvez esse do cerrado, de repente, pode ter alguma relação com a geografia, e na hora que você vai fazendo essa leitura, você faz a leitura de uma forma muito mais ativa. Isso evita que você perca tempo lendo o mesmo texto ou a mesma questão várias vezes. E tempo é muito importante na prova, então você saber administrar bem o tempo usando esse tipo de ferramenta, fazendo uma leitura mais ativa, é muito importante. Então, beleza. A gente já teve o direcionamento, que é as formigas tecelãs do cerrado. Vamos aqui ler o texto. Coloquei o primeiro parágrafo. Apenas cerca de 15 espécies de formigas tecem ninhos. Os ninhos de formigas tecelãs são geralmente construídos com a seda que suas larvas produzem. Na América do Sul, uma formiga tecelã interessante é a Componutus senex. Essa espécie inicia a construção do ninho ligando folhas próximas em pontos menos distantes com a seda das larvas. Cada indivíduo traz uma larva nas mandíbulas e usa a seda para ligar diretamente às folhas. Depois que cada pedaço da parede de seda é formado, um segundo grupo de operárias vai adicionando na estrutura partículas pequenas de material, como restos de pulpas, material animal, ou vegetal, partes de folhas, carpelos, sementes e gravetos. Beleza, então o que disse aqui pra gente o primeiro parágrafo? Tá falando aí sobre as formigas tecelãs, que são poucas, no universo de formigas, são poucas e elas tecem os seus ninhos, colocando na boca a larva da formiga que vai ser capaz de soltar a seda, aí vai construir uma parede de seda e depois vai juntar a essa primeira parede aí pequenas partículas de material. Animal, no caso a pulpa, vegetal, as folhas, carpelos, sementes e gravetos. Foi isso que nos disse o primeiro parágrafo. Aqui o segundo. As formigas tecelãs têm defesas complexas e bem elaboradas contra potenciais predadores e competidores, e podem ser utilizadas para controle biológico de insetos. Quando uma colônia de C. senex é incomodada, vários indivíduos batem repetidamente o abdômen nas paredes do ninho e em folhas ou no tronco da árvore. Nas paredes do ninho, isso é feito simultaneamente por milhares de formigas, em uma reação em cadeia, o que resulta em um som semelhante ao que vespas sociais produzem quando seu ninho é perturbado. Esse comportamento sugere um caso de mimetismo benéfico para ambas as espécies. Após uma experiência ruim, os predadores aprendem a reconhecer o som como um aviso e passam a evitar os ninhos, tanto de vespas quanto de formigas. Ok, esse é o segundo parágrafo, e aí ele especificou pra gente os mecanismos de defesa, no caso, um mecanismo de defesa dessas formigas tecelãs, que é um mimetismo que elas se juntam para imitar o som que as vespas sociais fazem quando estão sendo atacadas. Então, olha a consequência disso. Vai chegar um predador para atacar ali e vai pensar que ali é um ninho de vespa e tal, e o que seria muito ruim, então ele desiste de atacar. E diz ali embaixo que isso é um mimetismo benéfico,
para ambas as espécies, né, no caso tanto de vespas quanto de formigas, porque o predador ele vai com o tempo deixar de atacar esses lugares porque ele teve experiências ruins, então acaba protegendo os ninhos de formigas e os ninhos de vespas, ok? Vamos aqui para o primeiro item desse bloco relacionado à biologia. Nesse caso é um item também bastante de interpretação do texto, infere-se do texto, ele colocou aqui, né? Infere-se do texto que as formigas tecelãs possuem uma estratégia de defesa contra predadores que é a de imitar o som das vespas por meio de uma reação em cadeia. Bem, pessoal, quando que falou de mecanismo de defesa dessas formigas? Foi no segundo parágrafo, né? A gente percebeu isso. E aí eu coloquei aqui maior pra gente, ó. Falando tal, quando a formiga é incomodada, vários indivíduos batem repetidamente o abdômen nas paredes do ninho e em folhas ou no tronco da árvore. Isso é feito simultaneamente por milhares de formigas em uma reação em cadeia, o que resulta em um som semelhante ao que as vespas sociais produzem quando seu ninho é perturbado. É exatamente o que falou aqui no item, né? Por isso que, como a gente percebeu assim mais pelo texto, ele parece um pouco mais um item de interpretação de texto. Eu quis colocá-lo aqui também na parte de biologia. Então a gente percebe que a resposta é certa. E só um comentário. Quando existem aqui no texto coisas como, aqui no item, né? Infere-se do texto, depreende-se do texto, a partir do texto percebe-se, todas essas coisas, você tem que jogar de acordo com o que está no texto. Se existe esse comando no item, falando infere-se do texto, você vai ter que jogar o item de acordo com o que o texto fala. Vamos supor que você saiba realmente o que acontece, mas isso não está escrito no texto. Então não é válido para jogar o item, porque o item pedia de acordo com o texto. Entendeu? É muito importante você perceber essas palavras que os itens trazem, porque mesmo que você saiba, vamos supor que não tivesse o segundo parágrafo aqui, nessa questão, tivesse só o primeiro, e aí tivesse essa pergunta, infere-se do texto que as formigas tecelãs possuem tal estratégia. Você não teria o segundo parágrafo, então você não poderia perceber do texto, certo? Se você soubesse, porque você é muito fã de formigas e tal, e fosse marcar o item como certo, você estaria entrando em equívoco, porque o item pedia de acordo com o texto, e aí não tinha essa informação no texto. Lembra que a gente tirou o segundo parágrafo, que é onde estava essa informação? É importante, pessoal, se atentar a essas coisas, porque os itens eles vão observar bastante essas dinâmicas, ok? Próximo item aqui, 80. As formigas mencionadas no texto possuem um exoesqueleto constituído por camadas de proteína e do polissacarídeo quitina. Bem, pessoal, as formigas são insetos. Como eu sei disso, eu assisti esse filme aqui, Vida de Inseto, que é muito bom, por sinal, e nele, Vida de Inseto, o protagonista é uma formiga. E o que são os insetos? Eles são uma classe do filo dos artrópodes. Eu comentei, né, e vocês já vão estar percebendo, obviamente, que aí no segundo ano é quando a gente vai estudar todos os domínios, os reinos, os filos e tudo dentro. Quando a gente está estudando lá, dentro dos eucária, os animais, a gente vai estudar o filo dos artrópodes. E o que classifica um artrópode? Eles são animais dotados de patas articuladas e que possuem um esqueleto externo, né? Esqueleto externo, exoesqueleto. Ok. E aí dentro dos artrópodes a gente tem subclassificações, né? Dentro do filo a gente tem as classes. Uma delas é a classe dos insetos. E aí dentro dessa classe a gente vai ter as formigas. Ok. Então eu falei aqui do exoesqueleto. E esse exoesqueleto é chamado também de exoesqueleto quitinoso. Por quê? Porque a principal coisa aí para compô-lo é a quitina. Como assim? Ele tem duas camadas, digamos assim. A primeira, a procutícula, ela é formada de quitina e proteínas, e aí isso acaba dando uma resistência ao exoesqueleto, então é uma forma de proteção ao artrópode, né? E também de sustentação para ele. E cobrindo essa procutícula, existe a epicutícula, que é mais fina e é feita de proteínas e lipídios. Os lipídios, no caso, eles vão ter a função de estar garantindo a hipermeabilização ali do exoesqueleto do artrópode. Ou seja, quando bater a água ali, como é lipídio e ele é hidrofóbico, a água vai ser repelida e aí você teve a hipermeabilização daquela casca ali do animal, né? Ok. Então, falei que o exoesqueleto ele é composto de quitina e proteínas, né? E o que é a quitina? Ela é um polissacarídeo, é um carboidrato. Dentro dos carboidratos a gente tem monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeos. É o caso da quitina. Então, quando você volta para o item, né, as formigas mencionadas no texto possuem um exoesqueleto, sim, são artrópodes. E o exoesqueleto é sempre constituído por camadas de proteína e do polissacarídeo quitina. Então tá certinho o item. Lembrando aí que de repente vocês podem ter aprendido sobre a quitina, não ainda vendo os artrópodes, mas vendo bioquímica.
porque a quitina, como eu falei, é um polissacarídeo, e aí quando a gente está estudando os exemplos de polissacarídeos, pelo menos para mim, muitos professores trouxeram aí a quitina como exemplo e falaram da função dela, que é estruturar aí o exoesqueleto dos artrópodes. Então teria 2 jeitos de você conseguir pensar nesse item para acertá-lo. Vamos aqui para o próximo, ó. 81. Entre as pequenas partículas adicionadas ao ninho de Cecênix estão restos da transição do estágio laval para o estágio adulto de insetos com metamorfose completa. Bem, pessoal, dentro dos artrópodes, a gente tem... vou explicar o que é pulpa. E aí, para isso, a gente tem que pensar no seguinte. Dentro dos artrópodes, a gente tem aqueles de desenvolvimento direto, que eles já vão nascer semelhante aos pais. No caso, isso é muito comum com aracnídeos, né? Os aracnídeos, eles saem do ovo e já estão semelhantes aos pais. Porém, a gente tem o de desenvolvimento indireto. São aqueles que passam por uma metamorfose antes de atingir a vida adulta. Ou seja, eles nascem de um jeito, vão passar por metamorfoses até que se atinja aí a vida adulta, até que fiquem semelhantes aos pais. Só que esse desenvolvimento indireto, ele vai ter a metamorfose e ela pode, por sua vez, se dar de 2 maneiras. A completa, que ela vai ser... Ele nasce larva, aí tem a fase da pupa e a fase adulta. Um exemplo, a borboleta, né? Tem a larva, depois a pupa, no caso é o casulo dela, e por fim, a fase adulta, quando a gente vê aquela transição lá dela saindo do casulo e virando a borboleta mesmo, tem muito vídeo disso no YouTube, né? Não sei se vocês já viram. E aí, os insetos que fazem isso, né? Isso é uma coisa mais comum aos insetos, né? O desenvolvimento indireto. Os insetos que têm esse desenvolvimento direto dessa forma, ou seja, com metamorfose completa, são chamados de holometábolos. Porém, existem aqueles que fazem a metamorfose incompleta, que no caso ela não vai ter a larva ou a pupa. E aí, esses insetos vão ser hemimetábolos. Ok, o que a gente percebeu de tudo isso aqui? Que ali, quando eu falei larva, pupa e fase adulta, na metamorfose completa, a pupa ela é um estágio transicional entre a fase de vida, né, após nascimento e a fase de vida adulta, ok? Então, ali no item, como ele colocou, ó, do estágio larval para estágio adulto. Então, é um período de transição. A pulpa é exatamente isso. E aí, quando o item fala, entre as pequenas partículas adicionadas ao ninho de Cecênix estão o resto da transição do estágio larval para o estágio adulto de insetos com metamorfose completa, ele está certinho. Lembrando, né? Quando tem a metamorfose completa, larva, pulpa e fase adulta, pulpa, transição, item certinho, disse aí, tudo bonitinho. Próximo item, 83. Um inseticida de amplo espectro que atue indiscriminadamente sobre os receptores de acetilcolina pode ser pulverizado sobre uma plantação em que as Cecênix estiverem sendo utilizadas para controle biológico sem causar prejuízos. É um item que a gente pode assustar um pouco, de repente, quando fala ali da parte de receptores de acetilcolina e tal, não sei o que. Mas bem, pessoal, dá pra gente responder esse item sem saber o que é acetilcolina, sem saber como assim vai atuar sobre os receptores dela, pensando só no seguinte. Um homicida é aquilo que mata homem, né? É quem que mata homem, ok? Então, um inseticida é o que mata inseto. Sida é, então, coisa relacionada a matar, né? Patricida, essas coisas, tudo. Então, o sida está relacionado a isso. Ok. Então, ele mata inseto. Lembra que a gente tinha falado? Formiga é inseto, eu coloquei lá o filme Vida de Inseto. Então, beleza. Se esse inseticida mata insetos, ele vai matar também formiga. Afinal, tá falando aí que ele é de amplo espectro. Na minha interpretação, isso está no sentido de matar vários insetos, não um restrito, amplo espectro, ok? Então, ele vai estar sendo pulverizado, esse inseticida, sobre uma plantação em que a gente tem as formigas, Tecelã cecênix, sendo utilizadas para o controle biológico. Lembra, né? Controle biológico ela tem uma função ali, de repente, tá evitando que algum animal ou algum parasita, alguma coisa, destrua a plantação. Tem a função dessa formiga, é o controle biológico feito por ela. Ok, então, tá dizendo que se você jogar esse inseticida de amplo espectro na plantação que tem essa formiga, você não vai causar prejuízo. O que a gente percebe é que não, porque ó, você vai jogar inseticida, então ele vai matar a formiga sim. Formiga é inseto, ele é de amplo espectro, a formiga vai morrer. E aí, qual é a consequência? Você vai matar a formiga que tem uma função ali naquele ecossistema, que é o controle biológico de lá. Então, você vai estar causando sim prejuízos, porque aquela formiga tinha uma função, você matou ela, você retirou, e aí o controle biológico que ela fazia
não vai estar mais sendo desempenhado. Quem é que vai estar fazendo isso? Ninguém, né? No caso, você não colocou nada no lugar. Então vai ter um descontrole biológico, vamos pensar dessa maneira. Então, se você faz tudo isso, não é sem causar prejuízos, igual o item colocou. O item está errado, tá? Porque com certeza vai causar prejuízos, tá errado aí, ó. Vocês entenderam o motivo. O próximo item é aqui uma questão do tipo C, dizendo o seguinte: os carpelos adicionados à estrutura do ninho pelas formigas operárias são característicos de... Aí aqui as opções dos 4 tipos, né, lá das plantas, quando a gente aprende que tem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Aqui eles colocaram ali, no finalzinho eles inverteram a ordem evolutiva, digamos assim. Bem, pessoal, uma dica que eu dou para vocês é nessas questões de biologia, né, de botânica, quando você não sabe, você não lembra de uma estrutura e não sabe ao que ela pertence, suponha que ela seja de angiosperma. Pelo seguinte motivo: a angiosperma são as plantas com mais estruturas, né? Elas são as mais evoluídas, então são aquelas que têm fruto, flor, tudo mais. Então, dentro do fruto, dentro da flor, a gente vai estudar várias estruturas. Então, se você não lembra o nome de uma estrutura, é muito plausível, muito provável que essa estrutura seja de angiosperma. Isso aqui é uma forma de você estar direcionando aí a sua resposta. Não é tanto um chute, é uma coisa mais racional na hora de você interpretar o item. Ó, as briófitas, as pteridófitas, elas têm poucas estruturas, então provavelmente você vai, se tiver estudado, lembrar da maioria. Assim como a gimnosperma, que tem um pouco mais, porém não tanto quanto a angiosperma. Então quem tem mais estrutura? Angiosperma. Qual que é a maior chance de você ter esquecido de alguma estrutura? Angiosperma. Então, quando você for pensar nisso, se você não lembra, pense sim, aí quem sabe, em marcar algo relacionado às angiospermas. Porque além disso, tem outra coisa. Elas são as com a maior quantidade de espécies. Então, pela probabilidade, é maior a chance de que também seja uma angiosperma planta, porque existem muito mais angiospermas. Ok? Então, se pensou nisso, a gente estaria marcando aqui a alternativa C. E, de fato, essa é a alternativa correta aí para essa questão. Só que, vamos lá, a gente tem que saber o que é o carpelo, né? Então tá aqui uma flor e a gente tem várias partes dessa flor. O carpelo, ele tá aí marcado para vocês, toda essa parte aí. Como assim toda essa parte? Porque na seta ele pode ter ficado meio confuso você achando que é só aquela parte ali em cima, mas ele é toda aquela parte verde. Olha só, eu coloquei essa outra imagem, que ali em cima, naquela abertura, é o estigma. Ali vai entrar o grão de pólen, né? E ali, no caminho, depois que ela entra, ela vai seguir um caminho que é o estilete. E o carpelo é a junção desses dois, ok? Então o carpelo é toda essa parte verde aí que as setas estão indicando. Então, é toda essa parte verde principal, as do lado não, ok? Então, a resposta vai ser C, pelo seguinte motivo. Tá numa flor, é uma estrutura de flor, e as espécies de plantas que têm flor são as angiospermas. Por isso, a resposta mesmo é a letra C. Chegamos ao último e derradeiro bloco de questões de biologia do PAES 2 de 2019. Vamos aí. Tá aqui o texto. Eu dei aquela dica, né? Você ir lá embaixo do texto, naquelas letrinhas pequenininhas, ver a fonte. No caso aqui, Revista Galileu. Nesse item não foi tão necessário, porque ele já trouxe o título pra gente, ó. Cientistas estudam porque algumas pessoas são naturalmente imunes ao HIV. Quando você tem o título, você já fica aí muito mais direcionado para ler o texto. Você já sabe aí do que se trata, trata-se do HIV. E aí, pensando no contexto da prova, você já sabe que vai vir questão de biologia. Pô, você estudou os vírus nesse ano, você estudou o HIV, você já começa, inclusive, até mesmo a lembrar do conteúdo, o que vai te ajudar na hora de você pensar nos itens, né? Enquanto você lê, você já está pensando nas possíveis questões que podem aparecer. Ok. Primeiro parágrafo. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que o sistema imunológico de alguns indivíduos é naturalmente capaz de controlar o avanço do vírus HIV por meio de um mecanismo de defesa que utiliza células TCD8 que destroem agentes infecciosos. Está dizendo aí que os pesquisadores de Harvard estão estudando o sistema imunológico de indivíduos que usam células TCD8 para destruir agentes infecciosos e com isso conseguem, no caso dessas pessoas, utilizando essas células, evitar o contágio com HIV, e elas são naturalmente imunes. E aqui no segundo parágrafo vai estar dizendo o seguinte: a comunidade científica relacionou certas variantes específicas da proteína HLA-B
a capacidade do organismo de algumas pessoas se defenderem do vírus, pois essa proteína transporta peptídeos virais para a superfície da célula infectada com o vírus, o que permite às células TCD8 identificarem essa célula e eliminá-la. Então, está dizendo que existe essa proteína, né? HLA-B. E está dizendo que existem variedades, né, variantes específicas dessa proteína, e eles relacionaram essas variantes à capacidade das pessoas se defenderem do vírus. Porque essa proteína atua da seguinte maneira: ela transporta os peptídeos virais para a superfície da célula infectada, né, a célula foi infectada com vírus, e essa proteína vai transportar peptídeos virais para a superfície da célula. E com isso, as células TCD8 elas vão identificar a célula que está contaminada, porque ela tem proteínas marcando ali peptídeos virais, estão marcando ali, essa célula aqui foi contaminada, entendeu? E aí a célula TCD8 vai identificar essa célula e vai, além disso, eliminá-la. Então, acontecendo isso com todas as células, pense em conjunto, a pessoa se torna, quem tem essas variantes específicas da proteína, se torna naturalmente imune ao HIV. E no terceiro parágrafo: no estudo atual, a equipe analisou a estrutura viral para identificar aminoácidos específicos cruciais para a função do vírus e descobriu que, ao utilizar a variante proteica HLA-B57, as chances do sistema imune induzir uma resposta de células TCD8 eram maiores. Ou seja, os pesquisadores entenderam que seria mais fácil de, abre aspas, comandar as células de defesa para impedir que o vírus se espalhasse pelo organismo. Esse estudo possibilitou o início do desenvolvimento de uma vacina incorporando peptídeos altamente interligados em versões da HLA, que são comuns em toda a população global. Tá dizendo aqui pra gente, ó, vocês lembram que no segundo parágrafo eu tinha falado de variantes específicas da proteína? Aqui no terceiro ele trouxe a variante proteica HLA-B57 e relacionou a presença dessa variante a um aumento da chance do sistema imune induzir resposta de células TCD8. Então seria mais fácil de comandar a resposta aí ao HIV, né? Então evitar a infecção, a contaminação, e a partir disso eles estão inclusive pensando em desenvolver uma vacina. Ok, talvez tenha muito termo nesse texto e tal, a gente fique assustado, mas vocês vão ver as questões não são tão exigentes. Olha só, 102. Infecções causadas pelo HIV comprometem o sistema de defesa e dificultam uma resposta mais efetiva do organismo por meio de células TCD8. O que é o HIV? É um vírus, né? Um retrovírus. E aí, o HIV ele é o vírus que causa a SIDA, causa a AIDS, né? SIDA é o nome em português, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ok. Notem que eu coloquei aqui que ele causa a AIDS, ele causa a SIDA. É importante a gente ter essa separação porque ter HIV e ter AIDS não são sinônimos. Você tem o HIV e com o tempo você desenvolve essa síndrome da imunodeficiência adquirida. E o nome já diz pra gente, né? Síndrome da imunodeficiência, então você tem o seu sistema imune, seu sistema de defesa deficiente e é adquirida, porque isso não era desde o seu nascimento, você adquiriu ao longo da vida, nesse caso aí, com o vírus do HIV. Ok, e qual a consequência dessa coisa? É a deterioração progressiva do sistema imunitário. É isso que acontece com o HIV, muito tempo do seu corpo, sem lá os tratamentos e tudo mais, você vai desenvolver a SIDA. Vamos ler o texto de novo, o item de novo, desculpa. Infecções causadas pelo HIV comprometem o sistema de defesa. Sim, tanto que causa a síndrome de imunodeficiência, né? E dificulta uma resposta mais efetiva do organismo por meio de células TCD8. Exatamente. Você teve a deterioração, gente, eu tenho dificuldade com essa palavra, progressiva do seu sistema imunitário, certo? E aí, as células TCD8 fazem parte desse sistema. E ele, como um todo, está deteriorado. Ó, consegui agora. E aí, essas células também, a ação delas vai estar dificultada e não vai ter uma resposta tão efetiva. É isso que vai acontecer quando você tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Portanto, essa questão está certa. 103. O HIV, assim como o vírus da gripe, é um retrovírus que apresenta o DNA como ácido nucleico, característica que dificulta o desenvolvimento de vacinas contra ele. Vamos lá, pessoal. Assim como o vírus da gripe, é um retrovírus. Sim, HIV e os influenzas são retrovírus. Só que a própria definição de retrovírus é a seguinte: eles têm como material genético o RNA. E aí eles usam aquela transcrição reversa e tudo mais que vocês viram para conseguir renovar o material genético deles. Ok. E lembrando que no item falou que o material genético é o
DNA. Não, retrovírus, a própria definição já diz pra gente que o material genético é o RNA. Quando o material genético do vírus é o DNA, a gente tem um adenovírus. E aí, né, o nome já diz, adenovírus, ácido desoxirribonucleico vírus, né? ADN. Ok. Então, não é o caso do vírus do HIV, ele é retrovírus, o material é o RNA, o item está errado. Ok? Chegamos aqui, então, ao final da prova. Eu separei para vocês aqui o gabarito, né? Vocês foram percebendo, não é tão útil, mas é bom para a gente perceber, ó, que foram 11 questões do tipo A, questões de certo e errado, e uma questão do tipo C, a 84, que é aquela questão que vale o dobro da tipo A. Aqui, ó. As 11 do tipo A valeram 11x da nossa prova. E essa questão tipo C valeu 2x, né? Ela vale o dobro, então uma questão vale como duas da tipo A. No total a gente tem 13x, né? 11 mais 2. O x nessa prova, ele foi 0,8. Era o valor de cada item do tipo A. Então, quando a gente faz a multiplicação aí, ó, 13x vezes 0,8, a gente vai ter 10,4 pontos em biologia sendo disputados. Ou seja, biologia valeu 10,4 pontos, a prova vale 100, então 10% da sua prova foi biologia, né, da prova do PAS 2 de 2019. E aí, então, é interessante você observar isso, perceber a importância dessa matéria, perceber que tinham questões difíceis, sim, tinham questões conteudistas, mas tinham muitas questões que eram na base do bom senso, vamos dizer assim, você conseguiria respondê-las. Então, ficar atento à biologia, porque nela dá para você conseguir pontos importantes para fazer a sua prova. Ok, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu quero que você pedir aí para vocês comentarem o que vocês acharam, dizerem, tem que fazer isso, ou então faz tal matéria, mostra tal conteúdo. A gente, sendo capaz, né, a gente vai fazer aí para vocês e pedir por fim que vocês divulguem o Guia do PAS. Manda aí nos grupos de WhatsApp, manda pro pessoal, fala, tá aí com a quarentena do coronavírus, tá aí tudo parado, mas não vamos deixar de estudar pro PAS não, eles estão publicando conteúdo muito legal e tamo mesmo, vocês vão ver aí vários outros vídeos ao longo dos próximos dias. Então divulga pra gente e é isso, obrigado, até a próxima.